Hoje eu tenho um recado muito importante para você. Muito importante. É uma questão de vida ou morte espiritual. Deus existe. Ele é real. Ele é verdadeiro. E ele governa sobre todo o universo, sobre tudo o que existe. Cada molécula de oxigênio que entra nos seus pulmões e é distribuída para o seu corpo, trazendo vida por meio da corrente sanguínea. Tudo isso acontece debaixo da autoridade de Deus, debaixo de sua intenção, de sua vontade. A simples vontade de Deus governa tudo o que existe. Nada escapa dos seus olhos. Tudo está diante dos seus olhos. E embora essa realidade tenha sido corrompida pelo pecado e passará por um julgamento final, por um juízo final, do qual tudo será separado e tudo se tornará transparente aos olhos de todos, para que Deus dê a cada um aquilo que lhe é merecido, ainda antes desse juízo final, Deus governa. E como Ele é santo, justo e verdadeiro, a sua justiça predomina e se estabelece sobre nós. De modo que não tem como escapar da justiça de Deus. Não tem como escapar da justiça de Deus. E esse mesmo Deus nos deixou princípios para nos guiarmos, para que tenhamos uma vida próspera, abundante, uma vida digna, uma vida a qual Ele nos criou, o propósito pelo qual Ele nos criou. Para que tenhamos essa vida com abundância, prosperidade, justiça, Ele nos deixou princípios. E esses princípios nos ajudam tanto a escaparmos de sua ira e de sua santa justiça, nos livrando assim da destruição tanto física quanto espiritual. Nessa festa que está acontecendo agora no nosso país, o inimigo de nossas almas, Satanás, o diabo, que como eu já disse aqui no canal, no estudo sobre Satanás, não é uma questão de combater a Deus, mas é uma questão de combater a nós. O Satanás, ele tem o ser humano como inimigo. Ele tem inveja da posição que o ser humano tem diante de Deus. Por isso, o objetivo dele é nos destruir, nos atacar, nos incentivando a cometermos aquilo que traz sobre nós a ira de Deus, fazendo com que nos afastemos de Deus. Assim, ele consegue nos destruir pela sua inveja, pela sua maldade contra nós. E ele nos incentiva para que abandonemos os princípios de Deus, para que assim sejamos punidos pelo próprio Deus, para que caiamos na desgraça da ira de Deus. E a imoralidade sexual é uma ferramenta das mais relevantes, das mais importantes, que ele utiliza para afastar as pessoas da luz. E nesse momento, à nossa volta, está sendo comemorada a festa da imoralidade, a festa da carne, a festa que nos incentiva a nos entregarmos às paixões carnais, às paixões do corpo, à imoralidade sexual, como se fosse tudo normal e como se estivesse tudo bem. Quando, na verdade, nós estamos plantando destruição e colheremos destruição. Vejamos alguns exemplos bíblicos, começando aqui em Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 5. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos, dos pensamentos do seu coração, era para o mal o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor, porque o Noé se esquivava daquela cultura, daquele caminho que o mundo trilhava. Do mesmo modo também, aqui em Gênesis capítulo 19, nós vemos a história de Sodoma e Gomorra. Deus envia anjos para avaliar a cidade de Sodoma e Gomorra, tendo em vista que a maldade e o pecado daquela cidade, segundo a Bíblia nos relata, atingiu o céu. Tamanha imoralidade sexual que eles viviam e tamanha devassidão que eles executavam, a cultura de Sodoma e Gomorra havia se perdido completamente. Então Deus envia anjos até aquela cidade. E lá mora Ló, que é um homem bom, um homem de Deus, parente de Abraão. E o Ló recepciona esses anjos e os convida para que eles passem a noite, durmam em sua casa, sendo hospitaleiro. Mas então a cidade dá o seu sinal, mostra o quão devassa, quão entregue à imoralidade sexual ela estava. Vamos ler aqui.
ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os até nós aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Eu vou ler de novo. Lê comigo, lê comigo. Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os até nós aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. A Bíblia diz, inclusive, que todos os homens de toda parte da cidade cercaram a casa do Ló, dos mais jovens aos mais velhos, isso mostrando que todas as gerações, todas as faixas etárias daquela cidade estava corrompida, havia abandonado o princípio, um dos principais princípios de Deus, que era a questão da imoralidade sexual. Eles abandonaram aquilo, estavam entregues àquilo e foram na casa do Ló no meio da noite exigir que o Ló entregasse os anjos de Deus para terem relações sexuais com os anjos de Deus. Isso mostra o nível de queda moral, de depravação moral que aquela cidade se encontrava. E aqueles anjos estavam ali exatamente para julgar essa situação. Então, mais à frente, nós vemos os anjos de Deus trabalhando e executando a função de Deus. Aqui no versículo 12, os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Parentes, familiares? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Ou seja, Deus executou sua justiça. A ira de Deus caiu sobre aquilo que desagradava ao Senhor, que desagradava a ordem pelas quais Deus fez toda a criação. Aquilo destruía a obra de Deus, que era o ser humano, que não foi feito para aquele propósito. E aquilo, como corrupção, que trazia destruição moral, que apodrecia, que estragava a obra de Deus, Deus então determinou a sua destruição, a sua eliminação. Para quê? As coisas fossem corrigidas, para que aquele mal, aquela doença espiritual não se propagasse. E aí entra o nosso alerta, meu amigo, minha amiga que está me assistindo neste momento. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui em 2 Pedro. Ó. Se ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre o povo ímpio, mas preservou Noé, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas, que era a família de Noé. Se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, se ele livrou Ló, homem justo, que era oprimido pela devassidão dos que não tinham princípios morais. Esse justo que vivia entre eles era atormentado na alma justa, dia após dia, pelas transgressões que via e ouvia. Você, meu amigo, servo de Deus, você, minha amiga, serva de Deus, você fica oprimido com o que está acontecendo ao seu redor nesse momento. E Deus está vendo isso, Deus é justo. Ele via essa opressão também sobre o Ló. Olha o que o apóstolo Pedro continua. Se ele fez tudo isso, então o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter um castigo, ou melhor, e manter em castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aos que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Que autoridade? A autoridade do governante, a autoridade de Deus. Ele é a nossa autoridade, ele governa tudo isso e ele estabeleceu os princípios para que nós tenhamos uma vida justa, correta, agradável para nós e para os outros, que é exatamente o contrário dessas festas, dessas comemorações que são incentivadas hoje ao nosso redor. Por isso eu falo para você, não se deixe levar, não se deixe influenciar por essas festas. O objetivo delas é te fazer se afastar cada vez mais da sua essência, do seu propósito, com a autoridade que governa todas as coisas, que é Deus. O objetivo dela é te trazer condenação espiritual, física, muitas vezes. O objetivo dela é que você sofra consequências
Porque o seu inimigo, o inimigo da sua alma, Satanás, os seus anjos, os demônios, os espíritos malignos, o objetivo deles é que você seja destruído no final de tudo, que você, no juízo final, seja eliminado, que você seja condenado com eles. Esse é o objetivo, para que você caia em pecado, se afunde cada vez mais no vício da imoralidade sexual, se afastando de Deus, se afastando do propósito que Deus tem para você, que é ordem, abundância, prosperidade, decência, moralidade. O que Deus tem para você é muito maior e muito melhor do que o mundo te oferece, do que o pecado te oferece. Não se deixe levar por essas fantasias dessas festas. Qual que é o objetivo disso? Olha isso, é a exposição do corpo. É a exposição daquilo que deveria ser preservado para você, para o seu marido, para você, para sua esposa. Qual que é o objetivo dessas festas? O objetivo delas é adorar. O objetivo delas é te afastar de Deus. É te aproximar dos espíritos que querem que você esteja longe do que Deus determinou, porque o que Deus determinou está determinado. São os princípios dele. Se aquilo te incentiva a ir por um caminho contrário, não quer te aproximar de Deus, pelo contrário, quer te afastar. Está te afastando, não se deixe levar por essas influências. O objetivo é que você seja afastado de Deus. Esse é o objetivo. O objetivo é que você seja condenado. Eles não querem a sua alma salva. Esses espíritos que incentivam a sua queda na imoralidade sexual querem a sua alma condenada. Por isso eu peço a você, meu amigo e minha amiga, aqui, no objetivo desse canal, é ser dita a verdade do Senhor Jesus acima de tudo. Se você não é inscrito, inscreva-se, nos apoie. Aqui nós queremos a sua salvação, não a sua condenação. Curta esse vídeo, compartilha, fala com seus amigos. Nós estaremos aqui servindo o Senhor Jesus.